Bom dia, oitavo ano. Vamos recordar para o simulado? Hoje a nossa aula vai ser revisão para o simulado, ok? Vamos começar a nossa revisão falando do adjunto adnominal. Você já aprendeu que o adjunto adnominal é o termo de oração chamado de acessório. Os termos acessórios são aqueles que aparecem ligados a nomes ou verbos para tornar seu significado mais preciso. Como se pode imaginar pelo próprio nome, o adjunto adnominal liga-se a nomes, mais especificamente a substantivos. Observem a palavra adnominal. Ad significa próximo, nominal, nome, substantivo. Então, junto de um nome, junto de um substantivo. Adjunto adnominal é o termo da oração que se refere a um substantivo com a função de determiná-lo ou caracterizá-lo. Função típica do adjetivo ou de palavras com valor de adjetivo. As palavras que funcionam como adjunto adnominal sempre concordam em gênero e número com o substantivo a que se referem. Gênero, masculino, feminino. Número, singular, plural. Aqueles dois meninos estudiosos saíram. Sujeito, aqueles dois meninos estudiosos. Núcleo do sujeito, meninos. Meninos é um substantivo, é um nome, que está no masculino e no plural. Quais são as palavras que estão junto desse nome? Aqueles, dois e estudiosos. Aqueles é um pronome demonstrativo adjetivo, porque está junto do substantivo meninos, por isso é um pronome adjetivo. Dois é um numeral adjetivo, por que o numeral adjetivo? Porque está junto de um substantivo. E estudiosos é um adjetivo, que está junto do substantivo meninos. Então, todos esses termos que estão junto do núcleo do sujeito, que é um substantivo, nós vamos chamar de adjuntos adnominais. Como estão junto do sujeito, nós vamos chamar de adjuntos adnominais do sujeito. O adjunto adnominal, ele pode vir representado na frase por artigo, numeral, adjetivo, pronome adjetivo, adjetivo, locução adjetiva. Artigo, o, a, os, as, uma, uns, umas, né? O menino chegou. O está junto do nome menino, que está no masculino e no singular, por isso o está no masculino e no singular. Observem que essa palavra o, que está junto do substantivo menino, é um adjunto adnominal, que veio representado por um artigo. Dois meninos chegaram. Quem chegou? Dois meninos. Dois meninos, sujeito. Núcleo do sujeito, meninos. É um substantivo que está no masculino plural. Observe que o termo que está junto desse nome é a palavra dois, que é um numeral. Nós vamos chamar de numeral adjetivo, porque a palavra dois está acompanhando um substantivo. Aqueles meninos chegaram. Quem é o sujeito? Aqueles meninos. Núcleo do sujeito, meninos. Meninos é um nome, é um substantivo que está no masculino e no plural. Aqueles se refere a esse nome meninos, que está no masculino e no plural. Então, está junto de um nome, junto de um substantivo. Então, aqueles é adjunto adnominal. Aqueles é um pronome demonstrativo. E ele é adjetivo porque ele está acompanhando o substantivo meninos. Meninos tristes chegaram. Observem que a palavra tristes é um adjetivo. A palavra tristes está se referindo a meninos, que é um substantivo que está no masculino plural. Quem é o sujeito dessa frase? Meninos tristes. Núcleo do sujeito, meninos. Meninos está no masculino plural e a palavra tristes está junto da palavra meninos, concordando com essa palavra. Então, tristes, que está junto do nome meninos, vai exercer a função de adjunto adnominal. Nós temos um adjetivo exercendo a função de adjunto adnominal. Meninos do interior chegaram. Quem chegou? Meninos do interior. Meninos do interior é o sujeito. Qual é o núcleo do sujeito? Meninos. Meninos é um substantivo que está no masculino e no plural.
do interior está caracterizando meninos. E essa característica vem expressa por mais de uma palavra, que equivale, então, a uma locução adjetiva. Então, essa locução adjetiva do interior está junto do nome meninos, caracterizando este nome. Então, do interior vai exercer a função sintática de adjunto adnominal. Adjunto adverbial. Vamos recordar? Olha, ad, próximo, verbial, verbo. Adjunto adverbial é um termo invariável presente na oração. O adjunto adverbial é uma função sintática que vai ser exercida por um advérbio. Advérbio é uma palavra invariável, que pode modificar um adjetivo, pode modificar um verbo ou até mesmo o próprio advérbio. Vamos ver um exemplo? Corremos muito até alcançar o guia. Quanto nós corremos? Muito. Muito está modificando o verbo correr. A palavra muito, quanto à classe gramatical, é um advérbio de intensidade. Os advérbios vão exercer na oração a função de adjunto adverbial. Então, a palavra muito, na oração, está exercendo a função de adjunto adverbial de intensidade, porque ele expressa a ideia de intensidade e está modificando o verbo correr. Ela é bastante simpática. Observe, bastante é uma palavra invariável, está indicando a ideia de intensidade. A palavra bastante está modificando a palavra simpática, intensificando a palavra simpática, que é um adjetivo. Bastante é um advérbio de intensidade. E na oração, o advérbio está exercendo a função sintática de adjunto adverbial. Como expressa a ideia de intensidade, adjunto adverbial de intensidade. João canta muito bem. Observe que eu tenho aí a palavra muito, que é uma palavra invariável nesse contexto, é um advérbio de intensidade, e tem a palavra bem, que indica o modo como João canta. Também é um advérbio, é uma palavra invariável nesse contexto e expressa a ideia de modo. Esses dois advérbios estão exercendo a função sintática de adjunto adverbial. Muito exerce a função de adjunto adverbial de intensidade. E bem exerce a função sintática de adjunto adverbial de modo. Observem que a palavra muito está intensificando a palavra bem. Então, muito é um adjunto adverbial, é um advérbio que exerce a função de adjunto adverbial e que está intensificando um outro advérbio, que seria a palavra bem, que expressa a ideia de modo e que está exercendo a função sintática de adjunto adverbial de modo. O adjunto adverbial normalmente é representado por um advérbio ou por uma locução adverbial. Vamos ver. Eles costumam acordar cedo. Quando eles costumam acordar? Cedo. A palavra cedo é um advérbio de tempo, está modificando o verbo acordar. Observem que a palavra cedo, que é um advérbio de tempo, está exercendo a função de adjunto adverbial de tempo. Então, aí nós temos um adjunto adverbial que veio representado por apenas uma palavra. Seria a palavra cedo. Entre e fique à vontade. Entre e fique de que modo? De que maneira? À vontade. À vontade é uma locução adverbial de modo. Locução adverbial por quê? Eu tenho mais de uma palavra expressando uma circunstância, no caso aí, circunstância de modo. Então, isso caracteriza a locução adverbial. E como está dando ideia de modo, locução adverbial de modo. Nessa oração, a expressão à vontade, que é uma locução adverbial de modo, está exercendo a função sintática de adjunto adverbial de modo. Está modificando o verbo ficar, né? Entre e fique de que maneira, de que modo? À vontade. Cheguei quando eram 10 horas. Quando eu cheguei? Quando eram 10 horas. Observe que quando eram 10 horas é uma oração que está expressando ideia de tempo. Então, ela está exercendo a função de adjunto adverbial de tempo. E quando eu tiver toda uma oração exercendo a função de adjunto adverbial, eu vou chamar essa oração de oração subordinada adverbial. No caso
é adverbial de tempo, porque ela expressa a ideia de tempo. Classificação dos adjuntos adverbiais. O adjunto adverbial pode exprimir inúmeras circunstâncias. Vejamos as mais comuns. Moro em São Paulo. Onde eu moro? Em que lugar? Em São Paulo. Cheguei cedo. Quando eu cheguei? Cedo. A ideia de tempo. Nadava bem. De que modo eu nadava? Bem. Bem expressa a ideia de modo. Cortou-se com a faca. Com que instrumento ele se cortou? Com a faca. Então, com a faca, da ideia de instrumento. Falavam sobre política. Falavam sobre que assunto? Sobre política. Então, sobre política, da ideia de assunto. Morreu de tuberculose. Qual foi a causa que fez com que morresse? De tuberculose. De tuberculose, da ideia de causa. Estudou para a prova. Estudou para que objetivo? Para que finalidade? Para a prova. Então, para a prova, da ideia de finalidade.